Eles falam em línguas, gritam, pulam, profetizam, mas vivem em pecado, manipulam pessoas, ensinam heresias e não têm temor de Deus. Como isso é possível? Hoje, muitas igrejas usam o dom de línguas como termômetro da presença de Deus. Mas o próprio apóstolo Paulo já alertou: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 13.1. A verdade é que falar em línguas não é prova de que alguém tem o Espírito Santo. Tem muita gente que aprendeu a imitar, decorar, repetir frases. Tem líder treinando membros a receberem o dom. Tem culto inteiro construído em cima de barulho, mas sem santidade. O Espírito Santo não é uma emoção. É uma presença santa. E onde ele habita, há quebrantamento, arrependimento, transformação. O que vamos expor neste vídeo vai abrir seus olhos. Nem todo mover espiritual vem do céu. Há igrejas cheias de línguas, mas vazias de Deus. Muitos hoje acreditam que falar em línguas é a maior evidência da presença de Deus em uma igreja. Mas isso não é bíblico. Paulo foi claro ao dizer que os dons são diferentes para cada pessoa, e que o maior deles é o amor. 1 Coríntios 12.4, 11 e 13.1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. O que Paulo está dizendo é: o dom não prova a salvação. O barulho não prova a santidade. O Espírito Santo não se mede pela intensidade da emoção, mas pelo fruto que ele gera. O próprio Jesus alertou que falsos profetas fariam sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Mateus 24.24. Ou seja, milagres e línguas podem ser falsificados. A verdadeira evidência de que o Espírito Santo está presente não é apenas falar em línguas. É viver uma vida transformada, com arrependimento, santidade, domínio próprio, perdão e amor. O fruto do Espírito, Gálatas 5.22-23, sempre será maior que qualquer domingo. Não é difícil encontrar igrejas onde há línguas estranhas, danças espirituais, profecias. Mas ao mesmo tempo, fofoca, divisão, adultério, ganância e orgulho no altar. Como isso pode coexistir? Paulo responde com firmeza em 1 Coríntios 13.1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ou seja, sem santidade, é só barulho. É possível falar em línguas e continuar vazio por dentro. É possível se emocionar no culto, mas continuar amando o pecado fora dele. Há igrejas onde o Espírito Santo é mencionado, mas não é obedecido. Onde os dons são exaltados, mas o caráter de Cristo é ignorado. Onde a manifestação é celebrada, mas o arrependimento é desprezado. O Espírito Santo não se impressiona com barulho. Ele habita onde há santidade. E aqui está a tragédia. Muitos confundem ânimo com avivamento. Confundem emoção coletiva com presença de Deus. Mas uma igreja que vive no pecado e diz estar cheia do Espírito, está apenas se enganando, ou pior, enganando outros. Paulo faz uma afirmação poderosa e inegociável em 1 Coríntios 6.19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Isso significa que o Espírito Santo não apenas visita cultos. Ele habita em vidas que foram purificadas, rendidas, separadas. Agora pare e pense. Como o Espírito de Deus pode habitar onde há mentira, orgulho, pornografia, ganância, sensualidade e soberba espiritual? O Espírito Santo é santo. E ele não faz morada em templo sujo. Tem muita gente hoje vivendo em pecado, mas dizendo que está cheia do Espírito. Muitos líderes ungidos que maltratam a esposa, exploram o povo, enriquecem às custas da fé alheia. E mesmo assim, falam em línguas. Mesmo assim, fazem sinais. Mas isso não é prova de comunhão com Deus. É possível ter dons e estar longe de Deus. Judas também expulsou demônios. Saul profetizou mesmo depois de rejeitado. Unção verdadeira exige pureza. E sem santidade, não há presença de Deus, só aparência de piedade. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu com poder sobre os discípulos. Eles falaram em línguas, houve barulho, espanto, e uma multidão se reuniu. Mas o que foi o centro daquela experiência? Pedro não fez um culto de avivamento. Ele não chamou para o palco. Ele pregou o Evangelho. E quando o povo ouviu a mensagem, a Bíblia diz: ao ouvirem isso, ficaram compungidos em seu coração e perguntaram:
o que devemos fazer, irmãos? Então Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos 2:37-38. Ou seja, o mover do Espírito Santo não começou com manifestações, mas com arrependimento. O barulho atraiu, mas foi a palavra pregada com poder que transformou. Hoje, infelizmente, muitos querem o fogo, mas não querem a cruz. Querem o som das línguas, mas não querem o som do choro de arrependimento. Mas o verdadeiro avivamento não começa com manifestações. Começa com corações quebrantados. E toda igreja que substitui o arrependimento pelo espetáculo está fabricando um avivamento falso. Em uma época onde tudo é chamado de mover de Deus, a Bíblia nos manda ter discernimento. Veja o que está escrito em 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. João está falando com crentes. Crentes que viam manifestações espirituais. Mas ele diz: nem todo espírito que fala em nome de Deus vem de Deus. O fato de alguém falar em línguas, revelar nomes, profetizar, fazer cair no chão, não significa que aquilo é o Espírito Santo. O diabo também se disfarça de anjo de luz. E o engano mais perigoso é aquele que se parece com a verdade. Por isso, toda manifestação espiritual precisa ser julgada pela palavra de Deus. Se promove Cristo, exalta a cruz e gera arrependimento, pode ser o Espírito. Mas se promove o homem, alimenta o ego, distorce as Escrituras, então é outro espírito. E há igrejas hoje cheias de manifestações, mas vazias da verdade. E onde não há verdade, o Espírito Santo não opera. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito, deixou bem claro em Gálatas 5:22-23 o que realmente revela a presença do Espírito Santo em uma vida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Repare que ele não fala de línguas, profecias, visões ou curas. Ele fala de caráter, de transformação real. Hoje, há muita busca por dons, mas pouca fome por santidade. Muita gente quer falar em línguas, mas não quer domínio próprio. Quer revelação, mas não tem mansidão. Quer poder, mas não vive em amor verdadeiro. Dons podem impressionar, mas só o fruto convence. E é por isso que tantas igrejas estão cheias de manifestações, mas vazias de transformação. Porque confundiram o barulho dos dons com a profundidade do fruto. A marca do Espírito não é quem pula mais no culto, mas quem ama mais em casa. Não é quem grita mais alto, mas quem perdoa mais fundo. Quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo? Não olhe só para o que ele faz no púlpito. Olhe para como ele trata os outros no secreto. Há igrejas hoje onde se fala em línguas do início ao fim do culto. Mas ninguém se arrepende. Ninguém abandona o pecado. Ninguém carrega a cruz. O Espírito Santo virou um nome no jargão evangélico, uma desculpa para barulho, um pretexto para espetáculos. Mas onde está o fruto? Onde está o quebrantamento? Onde estão os corações que choram diante da cruz? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor. E nem todo o que fala em línguas será reconhecido por Cristo no último dia. O que importa não é se você falou em línguas. É se você nasceu de novo. É se o Espírito Santo habita em você, governa seus desejos, transforma seu caráter, santifica sua vida. Porque, no fim, o céu não será povoado por pessoas barulhentas, mas por pessoas que creram, se renderam e foram transformadas pela graça. Cuidado! Há igrejas que estão falando em línguas, mas o Espírito Santo já foi embora há muito tempo. E só restou o som vazio de uma espiritualidade sem verdade.